Salmo 46. Título ao mestre de canto. Ele que pôde cantar outros salmos tão bem foi devidamente incumbido dessa nobre ode. Trivialidades podem ser deixadas a cantores habilidosos comuns, mas o músico mais habilidoso em Israel deve ser encarregado da execução adequada deste cântico, com as vozes mais harmoniosas e música mais seleta. Assunto: aconteça o que acontecer, o povo de Deus está feliz e seguro. Esta é a doutrina deste salmo e pode, para auxiliar nossa memória, ser chamado de o cântico da confiança santa. Se não, considerando o amor do grande reformador por este hino, que comove a alma, será provavelmente melhor lembrado como o Salmo de Lutero. Charles Haddon Spurgeon. Nós cantamos este salmo para o louvor a Deus, porque Deus é conosco e preserva poderosa e miraculosamente sua igreja e sua palavra de todos os espíritos fanáticos, das portas do inferno, do implacável ódio do diabo e dos ataques do mundo, da carne e do pecado. Martinho Lutero. Lutero e seus companheiros, com toda a sua ousada prontidão para o perigo e a morte, pela causa da verdade, viveram momentos em que seus sentimentos eram semelhantes àqueles de um cantor divino que dizia: "Por que está batido, ó minha alma?" Mas em tais momentos o inabalável reformador dizia alegremente a seu amigo Melanchthon: "Venha, Philip, cantemos o Salmo 46." E o cantavam na versão característica de Lutero. Fortaleza segura é o nosso Deus, escudo e arma prontos. Nosso socorro ele será e nos libertará de todo o mal que nos perseguirá. E sendo um mundo repleto de demônios, todos ávidos por nos devorar, nossa alma pouco ao medo irá se entregar. Eles não podem nos dominar. S.W. Christopher, em Compositores de Hinos e seus hinos. Versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Não os nossos exércitos ou nossos castelos. A vanglória de Israel está em Jeová, o único Deus vivo e verdadeiro. Outros celebram seus castelos inexpugnáveis, localizados em rochas inacessíveis e seguros por portões de ferro. Mas Deus é refúgio infinitamente melhor das angústias do que todos estes. E quando chegar o tempo de carregar a guerra até os territórios do inimigo, o Senhor colocará seu povo em melhor posição que toda a coragem de legiões ou força ostentada de carruagens e cavalos. Ele é meu refúgio e fortaleza. Não esqueça o fato de que Deus é nosso refúgio exatamente agora, do presente imediato, tão verdadeiramente como foi quando Davi redigiu a palavra. Somente Deus é a totalidade de todos os nossos recursos. Todos os outros refúgios são refúgios de mentiras. Toda outra força é fraqueza, pois o poder pertence a Deus. Mas como Deus é todo suficiente, nossa defesa e força são equivalentes a todas as emergências. Charles Haddon Spurgeon. O início é abrupto, mas nobre. Pode-se confiar em quem e em que se deseje confiar, mas Deus, Elohim, é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente, socorro que é muito poderoso e eficaz em agruras e dificuldades. As palavras são mais enfáticas aqui utilizada. Ele é auxílio sobrepujante. Ezra Betzarot Nintsa Meod. Ele é o auxílio sobrepujante ou superlativo nas dificuldades. Encontramos tal auxílio nele e, portanto,
celebramos o seu louvor. Adam Clarke. Versículo 2. Portanto, não temeremos. Com Deus do nosso lado, que irracional seria temer? Onde Ele está, está todo o poder e todo o amor. Por que então desanimaríamos? Charles Haddon Spurgeon. Ainda que a terra se transtorne. John Wesley pregou em Hyde Park na ocasião do terremoto sentido em Londres, 8 de março de 1750, e repetiu estas palavras: e os montes se abalem no seio dos mares, que o pior atinja o seu pior. O Filho de Deus nunca deveria se entregar à desconfiança, visto que Deus permanece fiel. Não pode haver perigo para sua causa ou seu povo. Quando os elementos derretem-se no calor ardente e os céus e a terra passarem na última conflagração geral, nós, serenamente, contemplaremos os destroços da matéria e ao choque dos mundos. Pois mesmo este momento, nosso refúgio nos preservará de todo o mal. Nossa força nos preparará para todo o bem. Versículo 4. Há um rio. A graça divina, como um rio que flui suavemente, fertilizante, profundo e jamais seco, produz revigoramento e consolo para os cristãos, cujas correntes, em suas várias influências, pois são muitas, alegram a cidade de Deus, assegurando aos seus cidadãos que o Senhor de Sião suprirá infinitamente todas as suas necessidades. As correntes não são transitórias como Querite, nem lamacentas como Nilo, nem furiosas como Quizon, nem traiçoeiras como os ribeiros enganosos de Jó. Suas águas também são inexistentes como as águas de Jericó. São transparentes, tranquilas, frescas, abundantes e alegres. O grande temor de uma cidade oriental em tempo de guerra era que o suprimento de água fosse cortado durante o cerco. Se o suprimento estivesse garantindo a cidade, a cidade poderia resistir contra ataques por um período indefinido. Neste versículo, Jerusalém, que representa a Igreja do Senhor, é descrita como agraciada, com um bom suprimento de água para estabelecer o fato de que em tempos de prova a graça plenamente suficiente nos será dada para nos capacitar a suportar até o fim. Charles Haddon Spurgeon. O que é o rio que alegra a cidade de Deus? Eu respondo: o próprio Deus é o rio. Como no versículo seguinte, Deus está no meio dela. Deus, o Pai, é o rio. Porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Jeremias capítulo 2, versículo 13. 2. Deus, o Filho, é o rio, a fonte da salvação. Naquele dia, haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. Zacarias capítulo 13, versículo 1. 3. Deus, o Espírito, é o rio. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João capítulo 7, versículo 38. João capítulo 4, versículo 14. Quais são as correntes desse rio? Resposta: as perfeições de Deus, a plenitude de Deus, as obras do Espírito e estas correntes fluindo no canal da aliança da promessa. Ralph Erskine. A cidade. A Igreja do Senhor é como uma cidade. Primeiro, porque uma cidade é um local de segurança. Segundo, um local de sociedade. O que um deseja, outro supre. A comunhão mútua. Terceiro, um local de unidade, para que as pessoas possam ali viver em paz e acordo. Quarto, um local de comércio e trânsito. Aqui está o mercado da graça livre.
Ah, todos que têm sede, etc. Aqui está a pérola de grande preço exposta para venda. Quinto, local de liberdade. Liberdade da culpa do pecado, da ira de Deus, da maldição da lei, do atual mundo maligno, da servidão de Satanás, etc, etc. Sexto, um local de ordem e regularidade, que tem suas constituições e ordenanças. Sétimo, um local de descanso e confortável para habitação e, portanto, é o oposto ao deserto. Oitavo, um local de privilégios. Nono, um local de pompa e esplendor, ao rei, à corte e o trono. 10. Um local de prazer e beleza. Salmo 48, 2. Ralph Erskine. O santuário das moradas do Altíssimo. Ser um templo para o Espírito Santo é a deleitosa porção de cada santo. Ser o templo vivo para o Senhor nosso Deus é também a elevada honra da igreja em sua capacidade corporativa. Não temos um Deus grande em natureza e um Deus pequeno em graça. Não. A igreja contém a revelação de Deus tão clara e convincente como as obras da natureza. E mais incrível ainda, é a excelente glória que brilha entre os querubins, encobrindo o trono de misericórdia, que é o centro e o local de união do povo do Deus vivo. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 5. Deus está no meio dela. Seu auxílio é, portanto, certo, está próximo. Está a cidade sitiada? Está a cidade sitiada? Então ele mesmo está sitiado com ela e nós podemos ter certeza de que ele se lançará contra seus adversários. Como o Senhor está perto das angústias dos seus santos, uma vez que ele faz morada, em seu meio. Charles Haddon Spurgeon. A igreja se difunde porque seu Deus está no meio dela. Quando, a qualquer momento, ela se esquecer de sua dependência da intercessão invisível de seu cabeça e da graciosa energia de seu espírito, terá as mechas de força de seus cabelos cortados e se tornará motivo de chacota de zombaria dos filisteus, como aconteceu com Sansão. William Benin D.D. Os inimigos da igreja podem lançá-lo como ondas, mas não a despedaçarão nas rochas. Ela pode ser imersa nas águas como uma pena, mas não afundará nelas como chumbo. Ele que é um poço de águas dentro dela para impedi-la de desfalecer, também se revelará como parede de fogo ao seu redor, para preservá-la da ruína. Tentada ela pode ser, mas destruída não será. Sua fundação é a rocha eterna e sua defesa os braços eternos. William Seeker. Quando os papistas estavam irados e Melancton começou a temer, em alguns momentos que ainda infante reforma deveria ser sufocada em seu nascimento, Lutero desejava confortá-lo com estas palavras: se perecermos, Cristo também cairá. Ele está em nosso meio. E assim deve ser, que assim o seja. Preferível é perecer com Cristo, o grande governante do mundo, do que prosperar com César. John Collins. Deus a ajudará desde antemanhã. O Senhor está de pé durante as horas de sono. Somos lentos para encontrá-lo, mas ele nunca é tardio em nos ajudar. A impaciência reclama das demoras divinas, mas em todos os feitos o Senhor não é descuidado com relação à sua promessa. A pressa do homem é geralmente desvario, mas as aparentes demoras de Deus são sempre sábias e, quando vistas da perspectiva correta, não são de forma alguma demoras. Charles Haddon Spurgeon. Portanto, perceba que todas as grandes libertações forjadas nas Santas Escrituras foram forjadas tão cedo como se fossem trazidas à realidade, no meio da noite. Assim Gideão, com seus jarros e lanternas contra os midianitas. Assim Saul, quando foi contra Naás, o amonita. Assim Josué, quando foi socorrer Gibeão.
Assim Sansão, quando carregou em triunfo os portões de Gaza. Assim também os reis, sob a direção de Eliseu, em suas expedições contra os moabitas, quando eles, segundo o comando de Deus, encheram o deserto de fossos e depois contemplaram seus inimigos afogarem-se até sua destruição pela reflexão do sol nascente sobre a água. Michael Aiwan. Antemanhã, ou seja, quando a manhã surge. A restauração dos judeus será uma das primeiras coisas na temporada da segunda vinda. Será concretizada ao nascer daquele dia quando nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Samuel Horsley. Versículo 6. Bramam nações. As nações estavam em um tumulto acalorado. Elas se uniram contra a cidade do Senhor como lobos famintos buscando sua presa. Espumavam, rugiam e cresciam como ondas de um mar tempestuoso. Reinos se abalam. Uma confusão generalizada tomou conta da sociedade. Os invasores ferozes agitaram seus próprios domínios, esgotando a população até o ímpeto da guerra. E desolaram outros territórios por sua marcha devastadora até Jerusalém. Coroas caíram de cabeças imperiais. Tronos antigos foram sacudidos como árvores levadas na tempestade. Impérios poderosos caíram como pinheiros desarraigados pela rajada. Tudo estava em ordem e a consternação cercou todos os que não conheciam o Senhor. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Como é poderosa uma palavra vinda de Deus. Quão poderosa é a palavra encarnada. Oh, que tal palavra viesse da excelente glória agora mesmo para derreter todos os corações em amor a Jesus e acabar para sempre com todas as perseguições, guerras e rebeliões dos homens. Charles Haddon Spurgeon. Versículo 7. Nosso refúgio. Os arganazes, povo não poderoso, contudo, fazem sua casa nas rochas. Eles estão seguros nas rochas se ali conseguirem chegar, embora extremamente fracos em si mesmos. Assim a igreja, ainda que perseguida por inimigos sanguinários, e apesar de fraca em si mesma, conseguindo se colocar sobre as asas do Deus de Jacó, será destemida, pois ali está segura. Ele é o nosso refúgio. Seria subestimar Deus se temêssemos as criaturas quando Ele está conosco. Antígono, quando ouviu os seus soldados calculando quantos eram seus inimigos, se aproxima deles repentinamente, exigindo explicação. E quanto a mim? Quando eu valho em seu cômputo? John Strickland. Versículo 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Seria bom se notássemos cuidadosamente os arranjos providenciais de nosso Deus da aliança e fôssemos prontos em perceber a sua mão nas batalhas de sua igreja. Sempre que lemos a história, deveríamos fazê-lo com este versículo soando em nossos ouvidos. Deveríamos ler os jornais no mesmo espírito para ver como o cabeça da igreja governa as nações para o bem de seu povo, assim como José governou o Egito para o bem de Israel. Charles Haddon Spurgeon. Deus zela para que suas obras sejam bem observadas e especialmente quando ele implementou alguma libertação para seu povo. Dentre todas as coisas, Deus não pode suportar ser esquecido. John Trapp. Que assolações efetuou na terra. Os destruidores ele destrói, os desoladores ele desola. Quão poderoso é o versículo até hoje. As cidades arruinadas da Síria, Babilônia, Petra, Bazã, Canaã são nossos instrutores e em tábuas de pedra registram os feitos do Senhor. Em todos os lugares onde a sua causa e coroa foram desconsideradas, seguiu-se certamente a ruína. O pecado tem sido uma praga em nações e deixou seus palácios arruinados aos montes. Vós, amontoados sombrios, vós, túmulos de homens vivos, vós, sepulcros da feminilidade ou pior. Sepulcros da feminilidade ou pior.
Vós, refúgios de mentiras, em breve caireis, e em meio às vossas ruínas a coruja, o morcego e o dragão encontrarão agradável repouso. Charles Haddon Spurgeon. Aqui somos inicialmente convidados a contemplar algo trágico. Somos carregados para dentro da câmara de morte, para vermos o sinistro semblante de mortes e desolações por todo o mundo. Nada pode ser mais horrível e atroz do que isso. Você é chamado para ver pilhas de cadáveres, para ver cestos repletos de cabeças, como foi apresentado a Jeú, um espetáculo deplorável, mas necessário. Veja, portanto, que assolações efetuou na terra, assolações por guerras. Quantos campos foram encharcados com sangue, adubados com cadáveres? Quantos milhões de homens em todas as idades foram talhados pela espada? Assolações pela inanição, em que homens foram forçados a fazer de seus corpos sepulcros uns dos outros, e mulheres forçadas a devorar seus filhos ainda bebês. Deuteronômio capítulo 28. Assolações pela praga e peste que avassalaram, como nossa história conta, 800.000 em uma cidade. Joseph Hall. Versículo 29. Queima os carros no fogo. Quão gloriosa será a vitória final de Jesus no dia de sua aparição, quando todos os inimigos engolirão poeira. Quando todos os inimigos de Jesus engolirão poeira. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Afastai as vossas mãos, inimigos. Sentai-vos e esperai com paciência, vós fiéis. Reconhecei que Jeová é Deus. Vós que sentis os terrores de sua ira, adorai-o, e somente a ele. Vós que participais das proteções da sua graça. Como ninguém pode ser merecido proclamar sua natureza, que o profundo silêncio inspire seu louvor. As vanglórias dos impiedosos e os tímidos presságios dos santos deveriam certamente ser silenciados pelo contemplar do que o Senhor fez nas eras passadas. Charles Haddon Spurgeon. Como se o Senhor dissesse: nenhuma palavra, não batalhe nem responda. Independentemente do que você vir, conserve a paz. Saiba que eu, sendo Deus, não presto contas de nenhum de meus atos. Joseph Cario. Muitos abrem caminho para querela com Deus sem considerar os riscos. Tenha cuidado, pois terrível é entrar em conflito com Deus. Quem poderá dizer a ele: o que fazes? Bom é o relato sobre Arão que, quando Deus lançou fogo para destruir seus filhos, manteve a paz. Que nós, então, enquanto carregamos o jugo, assentemo-nos solitários e fiquemos em silêncio, pondo a nossa boca no pó, pois talvez ainda haja esperança. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 28 ao 29. Vocês sabem, o murmurar dos filhos de Israel custou-lhes muito, muito caro. Aquietai-vos, ou seja, tenha cuidado com o murmurar contra mim, diz o Senhor. Deus não presta contas de suas ações a ninguém, porque pode haver muitas coisas que vocês não podem contemplar por inteiro, e sendo assim, pode-se pensar ser melhor ter falta destas e de muitas mais, para o mérito de Deus e da igreja. Afirmo, Deus não presta conta de suas ações a ninguém. Tenha cuidado, então, ao tirar conclusões precipitadas. Richard Cameron, em sermão pregado 3 dias antes de ser morto em Ayrshire. A razão por que o pecador presunçoso teme tão pouco e a alma desesperada teme tanto é por falta de conhecer o grandioso Deus. Portanto, para curar ambos, a séria consideração sobre Deus é proposta conforme este conceito. Aquietai-vos e sabei como eu sou Deus, como se ele tivesse dito: saibam, vocês perversos, que eu sou Deus, que posso vingar-me de vocês quando desejar.
Deixem de me provocar com seus pecados, sendo vocês mesmos confundidos. E, novamente, saibam, almas trêmulas, que eu sou Deus e, consequentemente, capaz de perdoar os maiores pecados. Parem de desonrar-me com seus pensamentos incrédulos sobre mim. William Gurnall. O mero considerar que Deus é suficiente para quietar todas as objeções à sua soberania. Jonathan Edwards. Versículo 11. O Senhor dos Exércitos está conosco. Na terça-feira, o Sr. John Wesley era compreendido com dificuldade, ainda que tentasse falar com frequência. Finalmente, com toda a força que tinha perto da morte, clamou: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Novamente, erguendo sua mão e acenando em triunfo, ele exclamou com propriedade arrebatadora: o melhor de tudo é que Deus está conosco. Essas palavras parecem expressar a característica primária de toda a sua vida. Deus havia estado com ele desde a infância. Sua providência o havia guiado por toda a perambulação mesquinha da vida humana. E agora, quando ele entrava no vale da sombra da morte, a mesma mão o sustentava. Reverendo W.C. Larrabee, em Wesley e seus coadjuvantes, editado por Reverendo B.F. Tiff, Cincinnati.